Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O texto de hoje começa com aquele último versículo da semana passada, do sábado, e que é central para essa parte da carta, porque o apóstolo vai dizer assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, para dizer que Deus continua fiel à sua promessa, que o povo de Deus foi infiel, mas Deus continua fiel à sua promessa e Ele quer oferecer a sua salvação ao povo de Israel. Ora, outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, em consequência da desobediência deles. Então, por causa da desobediência dos filhos de Israel, Deus adota um novo povo, feito de pagãos. Então, esses que eram desobedientes, agora são filhos, são herdeiros, como o povo de Israel. Assim, são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcance finalmente misericórdia. A misericórdia que Deus usou para com os pagãos, para conosco, para nos acolher no seu reino, é esta misericórdia que Deus usa constantemente com o povo de Israel, para que eles assumam o reino que foi feito primeiramente para o povo de Israel. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Então, a salvação nos vem não é pelos méritos nossos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós cumprimos o script prefixado, mas é por causa da misericórdia de Deus. Então o apóstolo vai dizer assim: Deus encerrou todos os homens no pecado, para dizer que Deus, Ele nos permitiu, nos criando com liberdade, entrar em um caminho de desobediência e de pecado, para que Ele demonstrasse a sua misericórdia. É por causa da sua misericórdia que nós somos salvos. E é Ele que age constantemente na nossa história, para que nós possamos anunciar este reino experimentado por nós em um encontro amoroso com o nosso Deus e Pai. Essa parte da leitura do capítulo 9, a parte da carta aos Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, ela termina com um hino belíssimo de ação de graças. É um texto que vocês podem repetir nas vossas orações. O apóstolo vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Veja a admiração deste apóstolo diante desse mistério maravilhoso de salvação que ele está vendo ser realizado na vida dos pagãos e que ele anuncia para que seja também vivido na vida do povo de Israel, os primeiros herdeiros da promessa. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. O caminho de salvação. A igreja vai dizer assim que Deus tem um insondável mistério de salvação, que só Ele conhece. A igreja conhece parte desse mistério, mas é Deus que conhece tudo. Então, esse modo de agir de Deus, que quer salvar a todos, é um mistério insondável do amor de Deus que vem ao nosso encontro. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Quem é que pode merecer alguma coisa diante de Deus? Quem é que pode crer que Deus é um devedor para ele? Deus é doação, Deus é amor. Então o pensar assim, eu não tenho direito à graça de Deus, já é um erro, porque de fato nós não temos direito. Ninguém tem direito. A graça de Deus é graça, é gratuidade, é manifestação do seu amor e da sua misericórdia. Quem é que pode ter Deus como um devedor? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele glória para sempre. Amém. Tudo é dele. Tudo é por ele e para ele, tudo. Todas as graças que nós recebemos é dom que vem do nosso Deus. E, sobretudo, a graça da salvação, que é o tema do apóstolo. Deus gratuitamente ofereceu a sua salvação ao povo de Israel. Este povo foi infiel. Deus oferece a salvação a todos os pagãos. E o apóstolo tem a esperança que, enciumado, o povo de Israel possa voltar ao seu Senhor, porque viram que deixaram a salvação que agora é oferecida a todos os povos em Jesus Cristo, o Salvador de todos.
Hoje no Evangelho, Jesus continua na casa dos fariseus. E agora, Jesus olha em torno, vê aquilo que acontece naquela casa, nas nossas casas, em todas as culturas, e vai dizer assim: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. É natural que quando se convida alguém na casa, a esperança é que nós também depois vamos ser convidados na casa dessa pessoa. Então que isso é a nossa humanidade que busca retribuição. Então nisto o presente tem uma dimensão de gratuidade que é bela, porque o presente se dá porque se dá. A pessoa às vezes recebe e diz assim, mas por quê? Não tem porquê. O presente é o presente. Agora, quando nós convidamos, então facilmente nós vamos ser convidados, porque convidamos pessoas que poderão retribuir a este convite. Agora Jesus vai dizer, então nesse caso, já receberam a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Esse é o elenco daqueles mais miseráveis, mais necessitados de Israel. Aqueles de quem não poderia se esperar nenhuma retribuição, que não se poderia esperar nada. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então, diversas vezes no Evangelho, o Senhor fala isso, que no fazer o bem a esses que não podem fazer nada por nós, nós estamos fazendo bem ao próprio Senhor. É Ele, o próprio Senhor, que vai nos dar a recompensa. E Jesus vai dizer, a recompensa é a ressurreição no reino dos céus. Ora, quando nós pensamos na conversão, facilmente nós pensamos na conversão em um elenco de coisas a fazer, ou de sentimentos a ter. Jesus transforma esta conversão em gestos concretos para com os pobres. E mesmo aqueles que, no Evangelho de Mateus, nem sequer reconhecem Jesus, ou seja, que não fizeram catequese, não foram gente de igreja, mas se deram de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e encarcerados, o Senhor promete que eles vão entrar no reino dos céus, porque fazendo bem aos necessitados, fizeram bem ao próprio Senhor. Ora, meus caros irmãos, é necessário que nós façamos sim um caminho de fé, um caminho de igreja, porque não se consegue viver a união com o Senhor sem uma comunidade que nos sustente. A experiência de Deus se faz em comunidade, mas é preciso que a fé não se reduza somente a uma relação intimista, eu e Deus, que não se reduza somente a uma prática litúrgica, a preceitos morais, mas que seja de fato transformar o meu coração em um coração de quem ama, em um coração de quem se doa, de quem vai ao encontro dos irmãos. Os bens que eu tenho não podem ser usados somente para o meu capricho, para aquilo que me vai bem, mas devem ser usados para construir fraternidade, para ser solidário, para ir ao encontro daqueles meus irmãos que têm necessidade. Sabe que entre os primeiros autores da igreja, os padres da igreja, eles muitas vezes insistem nessa dimensão da caridade. E às vezes tiveram até fatos muito marcantes. Então, entre eles, se conta que quando o imperador de Roma foi visitar Milão, então ele entrou na Catedral de Milão e estava celebrando Ambrósio, Santo Ambrósio, um dos padres da igreja, Santo Ambrósio de Milão. E então, Ambrósio, quando o imperador está entrando com a sua corte, ele vai dizer assim, pare, não entre na casa de Deus aquele que massacra os pobres. E não permitiu a entrada dele. O imperador teve que voltar. Então, que devemos ter cuidado, porque nós vamos, sobretudo, em terras que são cheias de injustiça, vamos nos tornarmos permissivos com os pecados que afrontam os pobres, aqueles que, independentemente do que são, mas o fato de serem pobres, são a imagem de Cristo, de Deus para nós. Sejamos misericordiosos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.